Aí faz meia hora cada um, tá bom? Glória a Deus. Representado pela Romanos capítulo 1. Diz assim: chama sagrada, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, mediante a ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos o chamado e apostolado para chamar entre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês estão também entre estes povos para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que estão em Roma, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, chamados para serem santos. Versículo 8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o meu coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como sempre, me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa ir visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na plenitude da fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. Espírito Santo, nesta noite, ó Pai, nós entramos no mês, Senhor, e é este mês da plenitude, e nada como começar pelo livro de Romanos, na qual vem a plenitude da Tua presença, na qual vem, Senhor, a chama do Teu Espírito. Ah, Senhor, confirma, testifica em nossos corações nesta noite. Senhor, joga por terra as retaliações, os levante, joga por terra a distração, pensamento contrário, as preocupações da vida. Ah, Senhor, que o coração nesta noite, que a mente, que a alma só esteja voltada para o alimento que é a Tua palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Ah, Senhor, nós te daremos toda a honra, toda a glória. Confirma, Senhor, o avivamento através de Romanos em nossos corações, em nome de Jesus. Falei, eu creio. Pode se assentar, aplauda Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor colocou no meu coração trazer Romanos nessas quarta-feira desse mês. Por quê? Porque Romanos é o livro do avivamento, é o livro da transformação, da libertação, da cura, da transformação, é o livro do novo nascimento, é o livro que transforma de dentro para fora, que desperta, que limpa, que lava, é o livro na qual contém tudo que você e eu precisamos, é o livro completo da teologia cristã. Fala glória a Deus. O livro já começa com o autor, o seu remetente, Paulo, se apresentando. Versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo começa se apresentando porque naquela época todas as cartas escritas, o nome vinha em primeiro lugar.
chegasse, ela seria identificada como uma carta autêntica. É por isso que já vinha o nome em todas as cartas. Ela já era identificada como uma carta autêntica. É por isso que os remetentes colocavam o seu nome em primeiro lugar. Em todas as cartas de Paulo, ele colocava o nome dele, Paulo. O nome que foi mudado pelo Senhor Jesus. Fala, mudança. Mudança. Romanos já começa com a apresentação do apóstolo Paulo. O homem que outrora se chamava Saulo, e que ao ter o encontro verdadeiro, real e transformador com o Senhor Jesus, o seu nome é mudado de Saulo para Paulo. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Saulo também significava Saul. Lembra lá de Saul? Muda agora o S pelo P, tornando o nome Paulo. E ele vai agora se apresentando quem ele é. Todos de Roma que ouviu a história de Paulo, viu quão tremendas coisas Deus fez na vida deste homem, ao ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, quando ele foi perseguir a igreja de Jesus. Todos de Roma que se converteram na época de Pentecoste e abriram a igreja em Roma, eles sabiam dessa história e eles ansiavam conhecer quem era esse homem que outrora perseguia a igreja, mas que agora era perseguido por aqueles que perseguem a igreja. Quem é esse homem que se transformou? Quem é este homem que Deus agora está estudando, está usando como instrumento vivo na terra? Aquela igreja que existia em Roma era uma igreja que ansiava ter essa história mais do que uma história, tocar nela, uma história real. É como você. Tem pessoas que anseiam conhecer você, talvez pela má fama ou pela boa fama. Há pessoas que já ouviu falar de você, do seu coração, e essas pessoas querem te conhecer, elas querem tocar na tua história. Talvez ela ficou sabendo do seu testemunho, talvez ela ficou sabendo o que Deus fez na sua vida, e elas querem saber de você. Por quê? Porque você é a fonte viva da sua história. E Jesus é a fonte viva da nossa história. Glória a Deus. Então ele começa se apresentando, dando clareza, dando autenticidade ao nome dele, Paulo, servo de Cristo Jesus, vírgula. Depois que ele se apresenta, falando quem ele é, da transformação de vida, daqueles que tinham curiosidade, agora ele vai dizer, servo. Eu me apresento como aquela pessoa que Deus transformou. Eu era e agora não sou mais. Eu fazia, agora não faço mais. Agora vivo uma outra história. E agora ele se apresenta e ele se coloca lá embaixo. Servo do Senhor Jesus Cristo. Esse servo aqui em grego quer dizer doulos. Doulos quer dizer escravo. Algumas Bíblias, na tradução de agora, ela vem escrito escravo. Talvez na sua Bíblia está escrito escravo do Senhor Jesus Cristo. Por que escravo? Porque na época de Roma, na época de Paulo, havia em Roma mais de 60 milhões de escravos. Quando Roma, todo o país de Roma, somente 7% eram livres, o restante era tudo escravo. Por quê? Porque aonde Roma passava, ela se apossava daquela nação e ela trazia aquela nação, todo mundo como escravo para Roma. Diferente de alguns reis, quando eles invadiam uma cidade, eles pegavam o ouro e somente os príncipes. Lembra lá de Nabucodonosor? Quando ele invade Jerusalém, ele pega todo o ouro no templo e ele pega somente os príncipes. Por quê? Porque os serviçais, ou
guarda para ele. Reis e príncipes eram valiosos para ele. Por isso que Nabucodonosor levou lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, da linhagem real, porque eles eram príncipes. Agora Roma não. Estamos já aqui nessa parte, né, no século 4, século 5 antes de Cristo, e Roma, aonde ela passava, ela trazia. Então imagine a população de escravo. O professor era escravo, o dentista era escravo, os médicos eram escravos, todos eram escravos em Roma. Somente uma parte muito pequena, apenas 7% da população total de Roma é que eram os livres. Entre esses, os nobres de Roma. Até os escravos, até os soldados romanos, eles eram escravos que se alistavam no exército romano para obter um salário. Agora ele coloca: sou escravo de Jesus Cristo. Paulo nasceu na Sicília, na Itália, e já na época de Paulo, ele de uma família abastada, de uma família rica, ele tinha ao seu dispor vários escravos que trabalhavam em sua casa. Então Paulo sabia bem o significado do escravo. Escravo não tem vontades próprias. Escravo na época de Roma era um produto, era uma propriedade, era um instrumento de trabalho do teu Senhor. Esses eram os escravos na época de Paulo. E Paulo agora está se referindo: eu sei bem o que é escravo. Eu sei bem o que é viver, conviver com escravos. E ele coloca agora: todo escravo tem um dono. Na época de Roma, todos usavam uma argola no pescoço com o nome do seu dono. Todos usavam. Alguns recebiam a marca nas costas de um símbolo que significava o nome do seu dono, uma tatuagem, né? Uma marca que eles faziam, né? Hoje nós vemos as pessoas marcando os gado, mas essa marca de marcar os gado era muito mais antiga na nação do que nós podemos imaginar. As pessoas eram marcadas com o nome, ou com a primeira letra do nome do seu dono. Todos eram escravos. E Paulo está dizendo: eu sou escravo, eu tenho um dono. O meu dono é Jesus Cristo. Ou seja, eu me submeto a Ele. Eu não faço mais as minhas vontades. Eu não tenho mais vida própria. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais aquilo que eu quero. Eu faço a vontade do meu dono. Eu tenho um dono. Glória a Deus, aleluia. Nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas dizendo: Jesus, tu és o meu Salvador. Mas elas não entendem o que é Senhor. Muitas querem Jesus como meu Salvador, proclamam Jesus como meu Salvador, mas elas esquecem a maior parte, que antes de Salvador, Ele é Senhor. Então muitas pessoas nos dias de hoje, meus irmãos, não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo, à vontade do Senhor. Ela quer fazer do jeito dela, conforme ela quer, conforme ela pensa, ela quer agir da maneira dela. Ela esquece que quando ela diz: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, como meu Senhor, quando essa pessoa ela está dizendo isso, ela está dizendo: eu não sou mais dono da minha vida, nem das minhas vontades. Eu agora me submeto debaixo do senhorio de Cristo. Eu sou servo, eu agora sou um escravo, eu agora pertenço a um Deus, eu pertenço a um reino, eu pertenço a Cristo. Fala glória a Deus. Paulo, servo de Cristo, donos, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele agora, ele vai dizer, ele fala quem ele é como pessoa, e agora ele vai dizer: eu tenho um dono, eu não faço as minhas vontades, eu faço a vontade dele, eu vivo por causa dele, eu adoro ele, eu sou dele, eu prego o que ele manda, eu faço o que ele quer, ele é o meu dono. E agora ele vai dizer: chamado.
quer dizer enviado, mensageiro em grego, apostesis, em grego quer dizer mensageiro, enviado. Para ser apóstolo naquela época, entre os 12 discípulos, a pessoa tinha que ter visto, tocado, andado, ficado com Jesus. Não foi a questão de Paulo. Mais para frente nós vamos ver ele defendendo o apostolado dele, o chamado dele. As pessoas não acreditavam no chamado do apóstolo Paulo. Ele foi Saulo, ele era um perseguidor, ele era uma pessoa lá do Sinédrio, ele era uma pessoa importante, um fariseu. Então agora ele se converte, ele passa a ser perseguido agora. E em todas as cartas dele, ele vai dizer apóstolo do Senhor Jesus Cristo. As 14 cartas que nós chamamos, né, de Romanos em diante, que Paulo escreveu, ele vai se apresentando como apóstolo. Por quê? Porque ele não tinha uma coisa. Fala o quê? Para ser apóstolo era necessário ter uma credencial. Ter tocado, ficado, andado, falado, visto com esse olho Jesus Cristo. Só assim então seria chamado apóstolo pelos outros apóstolos. E não foi assim. A palavra vai dizer que no encontro com Jesus Cristo, na porta da cidade de Damasco, ele ouviu uma voz de uma grande luz e ele caiu do cavalo. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? A Bíblia ali não diz que ele viu Jesus. Algumas traduções vai dizer que um anjo falou com ele. Esse anjo, em letra maiúscula, simbolizando e significando a pessoa de Jesus Cristo. Algumas Bíblias já traz a referência que o próprio Jesus falou, mas ele não chegou a ver o rosto de Jesus, os olhos de Jesus, ele não tocou em Jesus, mas ele ouviu a voz. Mas a credencial para ser apóstolo, na época dos discípulos, dos outros apóstolos, a credencial é ver, tocar, falar e estar. Ele não tinha essa credencial. Que mistério é esse? Ele era rejeitado muitas vezes pelos judeus, até mesmo por alguns apóstolos. Até para o apóstolo Pedro, ele teve que falar numa das reuniões em Jerusalém, veemente com Pedro. Quem é que ensinou a palavra para ele? Jesus Cristo. Aleluia. Ele esteve com o Senhor Jesus no deserto. Como ele foi rejeitado, após ele se converter, ele sai de Jerusalém e ele fica 17 anos no deserto de Ágaba. Mora lá, por quê? Porque ele não era aceito, ninguém acreditava nele. Foi chamado, mas ninguém acreditava, não tinha credenciais. Muitas vezes você é chamado e você não tem a credencial dentro de uma igreja. E isso não significa que você não foi chamado por Deus, porque você foi. Glória a Deus. Talvez a instituição não te deu ainda credencial, ou talvez você tenha que passar por tantas etapas, que isso é normal dentro de uma igreja, passar por tantas etapas, como a nossa irmã Shirley passou por tantas etapas para chegar a ser ungida obreira, como a pastora Joyce passou por todas as etapas aqui para ser obreira, depois auxiliar de pastora e depois pastora, como eu também na minha vida passei por todas as etapas que tenho que passar. Eu não pulei etapas, mas tive que passar por todas. Glória a Deus, aleluia. Como todas as pessoas têm que passar, também Paulo passou. Só que ele carrega algo com ele. Aonde ele vai, ele se apresenta a importância do enviado dele, do chamado dele apostólico. Chamado para ser apóstolo, mensageiro de Jesus Cristo. Fala apóstolo. Apóstolo. Mensageiro. Mensageiro.
apóstolo hoje não é esse apóstolo daqui. Apóstolos hoje são apenas títulos usados. É apóstolo tal, né? Antes, né? Pastores, bispo, e depois apóstolo. Logo eles vão estar inventando um outro título, né? Como querubim, como serafim, né? Então, nos dias de hoje eles colocam um título, porque as pessoas, quando ela não tem conhecimento bíblico, ela olha para o título e diz: nossa, deve ser tão grande. Nos dias de hoje as pessoas querem usar um título maior do que os apóstolos. E o apóstolo vai dizer: quanto maior foi dado, mais eu tenho que me diminuir. Mais de mim é cobrado. É verdade, Senhor. E apóstolo é um dos últimos títulos dado na Bíblia. Pastores, evangelistas, profetas, mestres e o último dos últimos, apóstolos. E esse último dos últimos deve ser o último em todas as suas qualidades. Só que no século 21 eles pegaram aquilo que está em Efésios capítulo 4, falando sobre a categoria de títulos. Eles pegam aquele que é o último, que deve ser lá embaixo, o mais desprezível. Eles pegam aquele e colocam como o primeiro. No século 21, apóstolo tal, sendo que a Bíblia vai nos ensinar, se você usar esse título, se for conforme a Bíblia, você deve diminuir mais e mais. O diaconato, ele é maior do que um apóstolo. A diaconia da igreja, eles são maiores diante de Deus do que um apóstolo. Você sabia disso? Vamos lá. Chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Olha só, ele se apresenta, ele fala que ele é servo de Cristo Jesus, que ele foi chamado para ser apóstolo, e ele vai falar que ele é enviado, que ele é um mensageiro e que ele é separado para o evangelho de Deus, de Cristo. O evangelho que foi prometido de antemão pelos profetas, um evangelho que já foi anunciado pelos profetas nas escrituras sagradas, um evangelho que fala acerca do seu filho Jesus Cristo, da descendência de Davi, um evangelho que foi anunciado bem do começo da Bíblia. Ele foi chamado para anunciar este evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus pela sua ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo. É um evangelho que vai falar do quê? Do Espírito de Santidade, da cruz, da ressurreição. É esse evangelho que ele foi separado para pregar. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vemos que esse evangelho que já foi prometido por Deus desde lá do jardim do Éden, desde que teve a queda de Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3 versículo 15, você lê lá que Deus está fazendo o julgamento, e Deus fala para a serpente, e essa serpente, Deus está falando diretamente agora para Satanás, e Deus fala: porém inimizade entre ti e a mulher, você morderá o calcanhar dela, mas ela vai pisar na tua cabeça. Deus estava falando para a mulher no julgamento? Não. Deus estava lançando uma palavra de juízo por causa do pecado. E Deus estava falando do quê? De uma profecia, que havia um da semente da mulher que ia pisar na cabeça de Satanás. Era esse evangelho, essa palavra que está lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15. Essa palavra foi passando por gerações,
E ela veio se cumprir em Jesus Cristo. Por isso que os profetas anunciam: vai nascer um menino nos deu, da casa de Belém, eis que uma virgem terá um filho, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Emanuel, Deus é conosco, da raiz de Jessé. Ele foi o que o tempo todo profetizado. Qual o evangelho que ele foi chamado para anunciar? O evangelho de Jesus Cristo, do Filho de Deus. E o que mais nós vemos aqui no capítulo 1, igreja? Paulo não anunciou um evangelho próprio, criado por ele. Ele sendo mestre, ele sendo fariseu, ele sendo de grande importância no Sinédrio. Ele ocupava uma cadeira no Sinédrio. O Sinédrio seria um lugar, para você entender, como se fosse um fórum. E está ali a mesa dos juízes. E ele ocupava uma cadeira lá no Sinédrio. E ele era uma pessoa de grande importância. A Bíblia vai dizer que ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele teve professores, ele falava diversas línguas. Ele era um homem culto, um homem estudado. Olha só, ele poderia falar ou escrever um próprio evangelho, a própria história dele. Eu conheci Jesus, olha, assim, assim, assim. Ele poderia falar, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a Torá, ele conhecia todas o conjunto de palavras dos judeus. Ele conhecia toda a tradição judaica. Ele poderia escrever um novo evangelho. Não foi, ele tinha tudo para escrever, mas ele não escreveu um novo evangelho. Ele já diz aqui, fui separado para o evangelho de Deus, ao qual foi prometido de antemão pelos profetas, por meio dos profetas, nas escrituras sagradas. Já havia sido prometido um evangelho de Deus para nós. Já havia, para que ele vai criar um outro evangelho? Glória a Deus. Então você consegue entender uma pessoa que era rica, uma pessoa que era de uma família bastarda, uma pessoa que tinha conhecimento, um poliglota, uma pessoa estudada, ela deixou tudo para virar servo, para obedecer Jesus Cristo, o evangelho de Deus. Isso é lindo demais, igreja. Isso é um grande ensinamento para nós. E os evangelhos que nós temos hoje? Vários. Surgindo cada vez mais vários evangelhos. Evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfalismo. Você tem que vencer a qualquer preço. Passa por cima do seu irmão, se for possível. É o evangelho do triunfalismo. Você vai vencer a qualquer preço. O evangelho da prosperidade. Você faz algo para Deus e você ganha um duplex. Você acorda já milionário. Não estou te dizendo que você não vai realizar, ter tua casa própria, ter seu carro, ter teus sonhos, suas viagens. Sim, Deus vai te abençoar. Mas isso não é evangelho, isso é passageiro. Isso são consequências de uma fé. Você conquista. Deus te dá direcionamento. Deus te abençoa. As coisas materiais, Deus te dá. Te capacita para realizar. Mas deixa eu te dizer, as coisas materiais não salvam. O evangelho que Paulo foi chamado, separado para pregar, é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. O evangelho de Cristo é verdadeiro. O evangelho da prosperidade não salva. Acumula tesouros na terra, aonde as traças roem. Sendo que Jesus falou: não acumuleis tesouros na terra, aonde as traças roem, mas acumuleis tesouro no céu. Nosso coração tem que estar cheio da graça. E você sabia que quando eu e você estamos cheios da plenitude, da
presença, da graça do Senhor Jesus Cristo, é a maior riqueza que alguém pode ter. Eu não me esqueço de uma senhorinha que veio, eu acho que é Piauí, né, pastora? E eu e a pastora foi visitar ela, e ela pegou e falou: olha, eu sou muito simples. Se vocês quiserem nos visitar lá no Piauí, é Piauí? Se você quiser nos ir lá no Piauí, nos visitar eu lá na minha casa, vocês vão ser muito bem recebidas. Pode vir aqui. A minha casa é simples, tá? Muito pobrezinha. Mas deixa eu te dizer, eu sou rica da graça de Deus. Com 80 e poucos anos, aquela senhorinha de cabelo branquinho dizendo para nós: eu sou rica da graça de Deus. Foi a coisa mais linda de se ouvir. Nós até chorou, né, pastora? De ouvir. Tinha 80 e poucos anos, 85 anos, e dizendo que ela era rica da graça de Deus. Será que hoje nós podemos dizer isso, igreja? Somos ricos dessa graça, desse evangelho, que Jesus Cristo é tudo para nós. Aleluia. Temos o evangelho aí da prosperidade, do triunfalismo, o evangelho do liberalismo. Tudo pode, o céu é para todos, todos os tipos de religiões, todo mundo entra lá, entra em turma, está aberto, o céu para todos. É o evangelho do liberalismo. E outros tantos evangelhos surgindo, para quê? Para causar heresia daquilo que Jesus e os profetas e os discípulos nos ensinou. Apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, o evangelho verdadeiro, Jesus anunciado pelos profetas, na base dos profetas, e anunciado pelos apóstolos, esse é o verdadeiro. Não acredite em outro evangelho, ainda que lhe desça do céu um anjo lhe pregando um outro evangelho, não acredite nele, porque já foi firmado, já foi baseado esse evangelho de Deus. Olha que coisa linda, para nós não nos enganarmos. Então é separado o evangelho de Cristo, na qual Cristo morreu, na qual ele ressuscitou, foi declarado pelo Espírito Santo, o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Agora no versículo 5 em diante, ele fez a apresentação dele, ele fala dos seus títulos, ele fala da importância dos seus títulos. Agora ele começa a dizer algo, qual a função do chamado dele. Ele vai dizer que ele foi chamado, ele vai dizer qual é o evangelho que ele prega, e ele vai dizer agora a importância. Olha a coisa linda do versículo 5 em diante. Por meio dele de quem? De Jesus Cristo, e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo. Para que ele está chamando? Para que ele está anunciando? Para chamar um povo para a obediência que vem pela fé, para todos obedecer a palavra de Jesus Cristo. Aleluia! Para chamar entre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Aleluia! Isso é graça, aleluia! A obediência que vem pela fé, aleluia! E ele agora vai virar para o povo de Roma e dizer: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que estão em Roma são amados de Deus e chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Olha só, ele está dizendo que todos são chamados para pertencerem. Daí ele vai dar a sua saudação ao final da carta, dizendo: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, antes de eu começar o assunto que eu quero falar, ele vai dizer algo que está no coração dele, ele vai expor algo do coração dele. Antes de tudo, versículo 8, eu sou grato, ele faz agradecimento, eu sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm.
Ou seja, ele está enfatizando que é a importância da fé. Olha só, está sendo perseguido, está tendo perseguição. Nessa época era Nero que governava. Nero pegava os cristãos, mas olha só, em plena Roma, lá dentro do cerco do inimigo, lá dentro da hoste do inimigo, havia uma igreja pela fé, havia cristão. Roma estava perseguindo os cristãos, levando cativo em Jerusalém, mas lá dentro do arraial do inimigo estava um povo separado de Deus pela fé, que não abria mão. Em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Essa fé, irmãos, que é profunda, enraizada. Essa fé que não deixa você negar Jesus. Essa fé poderosa que move montanha, que faz você avançar. Essa fé alcançou Roma, alcançou os países ao redor de Roma. Essa fé, esse evangelho entrou nos corações dos soldados, dos reis, dos nobres de Roma. Essa fé poderosa que ele está dizendo. Não é uma fé emocional. Não é uma fé balanceada. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, eu não sei, eu não posso. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Uma fé indecisa. Isso não é fé, é emoção. A fé não tem nada a ver com a emoção. A fé, ela é real. A fé, ela te encoraja a ir para frente. A fé não deixa você desistir. Você está pela fé na palavra. Aconteça o que acontecer, você não abre mão. Sabe por quê? Porque o inimigo, igreja, pode tirar tudo de você. Mas se você tem uma fé poderosa, enraizada em Jesus Cristo, ele não consegue tirar. A única coisa que ele não consegue é tirar essa fé. Você pode receber até uma grande afronta, chorar a noite toda numa cama, achar que é o fim da tua história, mas essa fé está lá e ela te faz levantar e prosseguir. Olha a coisa linda. É dessa fé que Paulo está dizendo. Está sendo anunciada no mundo todo. Até os soldados estão se convertendo. Os nobres, o evangelho, porque é pela fé em crer em Jesus Cristo, até eles estão crendo. Em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Agora ele vai expor o coração dele, versículo 6 em diante. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como eu sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa ir visitá-los. Ele ansiava visitar essa igreja. Ele nunca esteve lá, ele não plantou essa igreja lá, ele não foi lá pregar essa igreja, mas ele ansiava. Paulo era tão profundo no seu relacionamento que uma das cartas para o povo da igreja de Tessalônica, ele diz: eu ainda não fui aí, mas a minha alma, o meu espírito está aí. Eu sinto tudo que vocês sentem. Olha que coisa linda. Eu não preciso estar lá em carne e osso. Em minhas orações alcança. As minhas orações vão até lá. Essa é a fé poderosa de Paulo. É a mesma coisa, você está aqui hoje, mas a tua fé está alcançando o teu lar, está alcançando aquela pessoa da tua família. A tua fé está trazendo o céu para a tua vida. É isso que Deus quer te ensinar. É isso que Paulo quer ensinar. Aleluia. Essa fé poderosa. Eu peço que seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Ele não ia lá para falar da vida de fulano, ele não ia lá para contar as novidades de Jerusalém, ele não ansiava ir lá para poder perder tempo, não. Ele ia lá para ver se aquela fé era autêntica. Porque fé autêntica gera fruto de transformação. Fala glória a Deus. Fé autêntica gera fruto de novo nascimento, de regeneração, de transformação. Aleluia. Olha que coisa linda. Ele queria ir lá, não para
para talvez conhecer alguma coisa. Não, ele só queria ir lá para compartilhar a fé, para ter certeza se aquela fé era autêntica no Evangelho de Jesus Cristo. Se ele estivesse hoje aqui, ele ia conversar com você e saber se você já nasceu de novo. Ele ia querer saber se a tua fé é verdadeira ou emocional. A fé emocional é quando acontece qualquer probleminha e você larga tudo. Não quero mais, vou embora. Agora a fé autêntica, tá batendo, tá doendo, mas eu confio, né? Eu sei quem me chamou, eu sei quem me plantou. Aleluia. Essa é a fé autêntica. Não se dobra por causa da circunstância. Glória a Deus, aleluia. Quero compartilhar o dom com vocês, o fruto, para fortalecê-los. E a gente juntamente, mutuamente, juntos, juntos, que nós sejamos mais e mais fortalecidos por essa fé. Será que quando eu e você, será que quando nós se reunimos com um grupo de irmãos, ou numa casa, ou no trabalho, ou na escola, nós podemos, se você vê aquele crente, será que você pode compartilhar com ele uma fé poderosa? Será que os crentes nos dias de hoje faz isso? Ou vai meter o pau, falar mal, ou vai falar outras coisas que não deve? A única função de Paulo é fortalecer a fé. Quanto mais eu fortalecer a minha fé, a nossa fé, mais o céu vai estar aberto para nossas vidas. Paulo nos ensina aqui, igreja, não perde tempo com nada. Chegou perto de alguém, vê se aquela fé é real. Porque tem fé de Satanás, a Bíblia diz, tem fé carnal, tem a fé emocional, nunca avança, né? Tadinho de mim, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, não quero, eu sou pequenininho. Para com isso. Essa é a fé emocional, destrutiva ainda, porque você se autodiminui. Mas a fé poderosa, Senhor, eu não tenho como eu chegar lá, Senhor, eu não tenho instrumentos, eu não tenho recursos, mas Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que vai na minha frente. Senhor, eu não tenho capacidade, mas eu sirvo o Deus que me capacita com o poder do Espírito Santo. Senhor, eu não sei falar, mas o Teu Espírito é que coloca as palavras nos meus lábios. Esta é a fé real. Aleluia. Não aquela fé emocional que te destrói, te só diminuindo. Já basta o diabo, igreja, que quer nos diminuir, não é verdade? Usando os cavalos dele para falar, você não serve, você não pode, você é feio, você não tem qualidade, você não tem a capacitação, talvez você não tenha o estudo, você não sabe falar. Já basta o diabo que usa os cavalos dele. Agora imagine você também usar as palavras do inimigo para se autodiminuir. Não posso, não consigo, não tem jeito para mim, é o fim do meu poço, é o meu buraco. Meu Deus do céu, é pular da ponte, é uma depressão, né? Não pode, não pode. Isso não é uma fé, é uma fé depressiva, né? Vamos colocar esse nome? É uma fé depressiva. Mas a fé autêntica que Paulo está dizendo é aquela fé poderosa. Então você vai encontrar com aquele grupinho e aquele grupinho, né? Você vai contar ali, olha, eu estou querendo fazer um projeto, olha, não sei como vai ser, mas Deus colocou no meu coração. Daí aquele grupinho vai falar para você, não tem como, está tudo tão difícil, está todo mundo desempregado. Você já viu os crentes coveiro? Depois da pandemia, parece que virou um surto de crente coveiro. Tá ruim, tá ruim, viu? Não dá certo não. Tá difícil, nada dá, tá ruim a situação, tá ruim. Sai pra lá,
nome de Jesus. Oxe, palavra contrária. Não, tá difícil, viu? Tá muito difícil. O crente coveiro só fala de desgraça e só se alimenta de desgraça. Manda para correr a 100 metros de você. Queira pessoas do seu lado que falam de vida, de fé, de esperança, que te coloca para cima, que fala: meu irmão, tenha fé, meu irmão. Pode a porta estar fechada hoje, mas o Deus que você serve é aquele que abre 10. Aleluia. É aquele que tem promessa na tua vida. Você pode passar a noite inteira chorando, minha irmã, mas pela manhã vai vir tua vitória. Eu vou orar por você. Eu estou nessa com você. Eu vou nas minhas orações lembrar de você. Aleluia. Fique do lado desses. Esses são os corajosos. Esses são os Paulo da vida. Quero que vocês saibam que sempre quis visitá-la, mas sempre fui impedido. Meu propósito é colher esse fruto, assim como eu tenho colhido entre os demais gentios. Agora do 14 ao 16 ele vai dizer: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante. Por isso eu estou disposto a pregar o evangelho a você, vocês que estão errando. Eu sou devedor. Igreja, eu e você somos devedor deste evangelho de Jesus Cristo. Eu e você somos devedor do amor de Jesus Cristo. Eu sou devedor. Olha o que ele está dizendo. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, a judeus, tanto a sábios como a ignorantes. Eu e você devemos anunciar este evangelho. Eu e você devemos anunciar Jesus Cristo, o nosso Redentor, nosso Salvador, o nosso Deus. Somos devedores disso, somos escravos, somos servos. Jesus pagou o preço para nós. Nós somos devedores desse amor. Somos devedores desse evangelho de Jesus Cristo. Seja qualquer pessoa, devemos falar de Jesus para ela. Somos devedores deste evangelho. Aleluia. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Eu estava lendo no livro hoje, e Martinho Lutero dizendo no seu livro: eu não me envergonho do evangelho. Existem muitos que envergonham o evangelho de Cristo. Existem muitos que têm vergonha do evangelho de Cristo. Mas Martinho Lutero disse: eu não me envergonho, porque foi esse versículo que salvou e mudou a minha história. Glória a Deus. O único versículo. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque o justo viverá pela fé. Como é que pode uma pessoa ler um único versículo e ela ser transformada de uma maneira tal que ela cai aos prantos, aos choros por Deus? Martinho Lutero. Um único versículo transformou a vida de um homem. Irmão, essa palavra é tão poderosa. Você tem que colocar a tua fé nela. Você tem que gerar a tua fé nela. Você tem que trazer a unção, o poder que está nela. Porque o único versículo mudou um homem. Um único versículo pode mudar alguém da tua casa, alguém da tua família. Pode mudar a tua vida. Porque essa palavra é poderosa. Olha o poder dessa palavra. Um único versículo. John Wesley foi para uma campanha. Ele pregava numa igreja, assumiu uma igreja. Já fazia uns 5 anos que ele pregava naquela igreja, e ele estava tão desanimado, pastoreando aquela igreja. Mas ele foi numa reunião, e lá estava um pregador. E nessa reunião, esse pregador abriu a Bíblia, e a história de John Wesley vai dizer que esse pregador, ao abrir a Bíblia, caiu em Romanos capítulo 1, na qual dizia: o justo viverá pela fé. Este evangelho é o poder de Deus. E a história vai dizer que John Wesley, onde ele estava, ele recebeu essa palavra.
Jonatas Eduardo, não é diferente de George Whitefield. O poder de Romanos. E eu estou aqui falando com vocês e as minhas mãos estão queimando. É o poder desse evangelho. Irmãos, se colocarmos toda a nossa fé nessa palavra, essa palavra tem o poder de mudar a nossa história. Todos os avivamentos da história, todos os avivamentos da Inglaterra, todos os avivamentos de Gales, todos os avivamentos de todos os lugares na Europa, foi a única palavra, Romanos. Glória a Deus. Igreja, o que tem no livro de Romanos que incendeia? Oh, aleluia. Entra na internet, compre livros sobre avivamento. Você vai ver que todos os pais do avivamento, a história da igreja, ela se empenhou em Romanos. O que tem nesse livro, igreja, que incendeia e a vida do ser humano não é mais a mesma? Eu sei o que tem, é o poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho que ele pregava Jesus Cristo, que ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai. Jesus Cristo, o Filho de Deus, prometido pelos profetas, prometido desde a fundação do mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele só pregava Cristo. Cristo era o centro de todas as coisas, e ele deve ser o centro da nossa essência, do nosso coração, da nossa pregação, do nosso louvor. Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Aplauda o Senhor Jesus. Se coloque de pé. Eu não sei, meus irmãos, a única coisa que eu sei que queima no meu coração para te dizer nesta noite é que nós vamos todas as quarta-feiras até o final do ano falando de Romanos, pregando Romanos, cantando Romanos, porque é o mesmo avivamento que varreu a história da igreja vai varrer as nossas vidas, vai varrer a nossa casa, vai varrer o bairro de Perus, vai varrer todos os estados brasileiros, vai varrer essa nação, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Eu creio. Levanta a sua mão e fala: eu creio, Senhor. Eu creio, porque o evangelho é poder. Essa palavra é poderosa, Senhor. Ela vai me transformar de uma tal maneira que multidões vão ver o Senhor na minha vida. Aleluia. Fecha os teus olhos nesta noite. Este é meu respirar. Coloque esse louvor, filha.